Sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gravando ainda na noite de quinta-feira, já é bem tarde, a Esther já se recolheu e eu estou aqui, não posso ir dormir, descansar, sem transmitir essa palavra aos meus queridos irmãos, ao povo de Deus. Sejam bem-vindos, amados irmãos, e abençoados. Sou agradecido a cada um de vocês que tem ouvido a mensagem todos os dias. Os que já se inscreveram no canal e também têm feito seus comentários e ainda compartilhado uns com os outros. Todos os dias nós lemos os comentários dos irmãos e temos assumido aquele compromisso de orar pelos irmãos e nós vamos continuar orando pelos irmãos. E também contamos com as vossas orações. A Esther falou para mim antes de descansar, fala para os irmãos que sou muito agradecida a todos eles pelas orações deles em nosso favor. Ainda, irmãos, estamos no caminho e precisamos mais do que nunca estar bem próximo um do outro. Isto mesmo sem nos conhecer, mas pela fé estar bem próximo um do outro. Porque de um momento para o outro, Jesus pode voltar e surpreender este mundo. Mas a igreja viva, com seus ouvidos prontos para ouvir o toque da trombeta de Deus, ela está sempre vigilante, está sempre alerta para não ser decepcionada naquele dia. Muito obrigado, irmãos, por tudo que vocês têm feito por nós, através das vossas orações e também divulgando a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, quando ele citou lá no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, quando ele perguntou para os discípulos sobre o que eles diziam acerca dele, os discípulos responderam, e sobre a resposta deles, quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus se alegrou com aquilo e disse, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja eu edificarei e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, se não fosse isso que o Senhor Jesus, inferno, essas portas de tentação, de tribulações, de ataques, de todos os lados, nós vivíamos tranquilos aqui, não é verdade? Mas tem essas portas do inferno. Porta para o céu só tem uma, mas porta para chegar até nós tem várias. Mas nós temos, irmãos, a certeza de que o Senhor é a porta que nos conduz, o caminho que nos conduz com segurança. E pela porta que Satanás entra para nos atacar, ele tem que sair, ele tem que fugir, porque ele não vai prevalecer, ele não vai vencer aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro. Por isso, irmãos, é necessário, meu irmão, nós lutar, mesmo pensando, mas eu sou tão fraco, eu não tenho força, Senhor. Eu estou fraco, passei tanta luta, parece que o mundo se levantou contra mim. Alguns vão perdendo tudo, mas não perca o tudo, que é o Senhor Jesus na tua vida. Não desanima, não te deixa levar pela essa depressão espiritual. Te anima a cada dia, pois você é a igreja de Cristo. Para João, no Apocalipse, a revelação, João já bem velho, o apóstolo João,
o mais velho dos apóstolos, e morreu de morte natural, depois de tanta perseguição e de tantas vezes querendo matá-lo, preso agora na ilha de Patmos, na medonha ilha de Patmos. Ele teve a revelação do Apocalipse. Para ele escrever o livro. Mas o Senhor Jesus disse, dentro desse livro, João, tu vai escrever aí 7 cartas, dirigidas para 7 igrejas, começando de Éfeso até Laodiceia. Escreva. A situação de cada uma delas eu vou te mostrar. A radiografia de cada uma delas. As igrejas, irmãos, do Apocalipse, nós temos como ciclos de um tempo. Desde de Éfeso, passando pelas demais, até nessa que nós estamos, que é o ciclo Laodiceia. Nós vivemos do último ciclo, o difícil. Logo aí atrás, ainda parece que a gente pegou uma beirada, um tempo bom da igreja dos anos 50, 60, 70. Um povo que vibrava na presença do Deus Altíssimo. Não tinha tantos enganadores, não. Era um povo crente, um povo que buscava o Senhor de verdade. Um povo que não olhava para os outros, mas olhava para si próprio. E cuidava e lutava para viver em santificação. Mas foi mudando e hoje nós estamos vivendo em pleno ciclo Laodiceia. Mas a igreja do Senhor, aquela que não renuncia, aquela que não rejeita a correção vinda dele, ela permanece firme e está aí viva como sempre, esperando o glorioso dia do Senhor. É por isso que nós pregamos ainda. Por isso que tem alguém falando ainda, porque a igreja que precisa ouvir, a igreja que precisa falar, está viva. Ela está aqui. E a igreja, o mundo precisa ouvir a voz da igreja, e a igreja precisa continuar ouvindo a voz do Espírito Santo. Para Laodiceia, no capítulo 3, versículo 14 do Apocalipse, o Senhor diz assim, falou assim, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Ele se dizendo Amém, o Senhor, eu sou o Amém. Amém não é uma palavra qualquer. Amém é uma palavra que você está afirmando, está concordando. O Senhor estava dizendo, isso eu estou dizendo, estou afirmando que é. Assim diz o Amém. Nós precisamos ter um pouco de cuidado, irmãos, porque o amém, às vezes, entre nós, torna uma palavra corriqueira. Você vai lá na minha casa hoje, amém. Você vai me pagar hoje, amém. É tudo amém, amém, amém. Temos que ter um pouco mais de cuidado. Quando alguém nos saúda e nós responder com amém, esse amém tem que sair de dentro da nossa alma. Quando nós orar e dizer o nosso amém, tem que sair de dentro do âmago da nossa alma, o amém, o concordar com o Senhor. Quando nós ouvir a sua palavra e dizer amém, esse amém tem que sair verdadeiramente do profundo do nosso coração, o amém. Assim diz o amém. O que o amém vai dizer agora para a igreja de Laodiceia? Olha só o que o amém diz. Diz assim o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de toda a criação, esse é o amém. E agora o que ele diz a Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que é ser vomitado da boca de Deus, meu irmão? É você não ter mais direito à palavra. A palavra não fala mais, não adianta mais, não resolve mais. Vomitado da boca de Deus. Mas Deus aqui mesmo para a igreja de Laodiceia, naquela situação que aqui nós veremos agora, ele ainda estava dando oportunidade. E a carta quem recebia era o responsável pela igreja. Era o ancião, era o presbítero, era o pastor que estava lá.
Era o anjo da igreja. O que é que está escrito aí? Abre para você ver. Está falando tudo que nós somos aí. E aqui no versículo 17, não são palavras humanas, mas palavras do Amém. Ele diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E agora diz o Amém: e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Tu não sabes disso? Uma igreja, irmãos, pode ter um púlpito de ouro, pode ser ornada com pedras preciosas, pode ser o dirigente mais famoso que tem nessa terra, o mais rico. Mas se ele não estiver vestido diante do povo de Deus com vestes sacerdotais, lavado no sangue do Cordeiro, ele é pastor de uma igreja, mas é um pastor nu. Está sobre um púlpito de ouro, mas ele é nu. E o Senhor aconselha aqui alguém que precisa disso. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para te vestir, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus lábios ou os teus olhos com colírio, para que vejas. O Senhor tem tudo isso, dando uma oportunidade para quem está nessa situação. Sim, Ele é amor. E no versículo de número 20, para nós concluir logo em seguida, ele disse: eis que estou à porta e bato, do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Que oportunidade, irmãos, que Deus ainda dá para um homem, mesmo nessa situação que estava este povo aqui de Laodiceia. Que o Senhor continue tendo de nós misericórdia, irmãos, e que nós possamos estar acordados para observar isso, que o Senhor continua sendo amor. As palavras são pesadas, são de peso essas palavras do Apocalipse, principalmente o versículo 17. Miserável, pobre, cego e nu. Mais algumas coisas ainda. Mas o Senhor mostra ainda uma saída, porque Ele repreende, Ele exorta, Ele corrige a todos quanto ama, e ainda diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido e soberano Pai, no Teu nome eu Te agradeço e Te louvo pela Tua palavra. Não deixarei de pregar a Tua palavra, Pai querido, pois ela está inserida aqui no livro sagrado. Basta nós abrir a boca e deixar o Espírito Santo nos ajudar. Guarda o Teu povo, é o pedido do Teu servo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, na paz de Cristo Jesus.